Prepare o coração e aperte a cadeira, porque o caos que eu vou te contar agora não é invenção. É uma história de arrepiar os pelos do braço, que aconteceu de verdade, lá para as bandas de São Tomé das Pedras. Uma porca, 7 filhotes e um encontro com o puro mal que mudou a vida de um cabra para sempre. A gente aqui em São Tomé das Pedras, um vilarejo encravado no meio do nada, lá para os confins do interior de São Paulo, sempre teve um pé atrás com as histórias da Estrada Velha do Curral. Não era estrada de asfalto, não. Era um atalho de terra batida, espremida entre 2 barrancos enormes, que servia para encurtar o caminho até a cidade de Piedade, umas 3 léguas dali. E foi nessa estrada, meu compadre, que o medo fincou morada e criou raiz. Não tinha um vivente por essas bandas que não conhecesse o causo da porca do diabo. Pois é, o povo chamava ela assim, sem tirar nem pôr. A marvada só aparecia em certas noites, daquelas que a lua tá redonda e amarela, feito queijo curado, ou então nas noites de sexta-feira, principalmente sexta-feira santa ou no dia de finados. Era batata. Nessas datas, quem se arriscava a passar por ali depois que o sol se punha, dava de cara com a dita cuja. Ela aparecia assim, do nada, com seus 7 filhotinhos pretinhos feito carvão, e se estirava bem no meio da estrada. Ali, entre os 2 barrancos, não tinha por onde passar. Nem cavalo, nem carroça, nem nada. O bicho deitava e ficava olhando com os olhos que brilhavam no escuro e nem um pio dava. Só o bafo quente e o cheiro de porco. Teve gente que ficou ali esperando, desde o lusco-fusco até o galo cantar. Conta o finado Zé do Mato, que era um homem de fé e de palavra, que uma vez ele estava voltando de Piedade com a mula carregada de mantimento e a porca estava lá. Ele esperou, rezou o terço inteiro, clamou a Deus e a todos os santos e nada. A marvada nem se mexeu. Só com o primeiro raio de sol que ela, junto com os 7, sumiu como fumaça. Zé do Mato jura de pé junto que não viu para onde foram. Só evaporaram. A maioria das pessoas, vendo aquela cena, tratava de dar meia volta e pegar o caminho mais longo, a Estrada da Vargem. Era mais de 1 hora de volta, mas valia a pena para não cruzar com aquela assombração. Afinal, a gente preferia gastar sola de bota do que a alma. Mas sempre tem um ou outro metido a valente, né? Um desses foi o Tonico, o filho do Ceol Inácio. O Tonico era cabra novo, cheio de fúria no corpo e pouca miolo na cabeça. Ele não acreditava nessas conversas de velho, como ele dizia. E foi aí que o bicho pegou de verdade. O Tonico, coitado, era mais teimoso que mula empacada. Ele não dava ouvido para os mais velhos que avisavam: Tonico, não brinca com o que tu não conhece. Tem coisa que a gente nem imagina, mas existe. Ele só ria e dizia que era conversa para boi dormir. Pois bem, foi numa noite de lua cheia, daquelas que a gente enxerga a alma das coisas no breu, que o Tonico resolveu ir tirar satisfação com a tal porca. Ele vinha da venda do seu Joaquim, em Piedade, e estava com umas doses de cachaça na cabeça, o que só ajudou a inflar a coragem besta dele. Chegou na beira da Estrada Velha do Curral e lá estava ela, a dita cuja estirada no meio do caminho com seus 7 filhotinhos. Os olhos dela brilhavam num vermelho feio, parecia brasa acesa no escuro. O Tonico, com o chicote na mão, gritou: Sai daí, bicho lazarento! Tá achando que é a dona da estrada? E tascou o chicote com toda a força no lombo da porca. O barulho do estalo cortou o silêncio da noite, e os porquinhos guincharam num coro agudo de assombro. Mas a porca nem se mexeu. Só virou a cabeça devagarzinho e os olhos vermelhos fixaram no Tonico. Naquele momento, ele sentiu um frio na barriga, um medo que não vinha da cachaça, mas de dentro da alma. Mesmo assim, a raiva e a teimosia eram maiores. Ele levantou o chicote de novo, pronto para descer outra lapada, quando a coisa aconteceu. A porca, que estava deitada, se ergueu numa velocidade que não era de bicho comum. Os 7 filhotes sumiram no meio do capim alto, como se tivessem sido engolidos pela terra. E a porca começou a mudar. Os pelos dela,
que eram pretos, ficaram eriçados e compridos, parecia espinho. O focinho alongou e a boca abriu num grunhido que não era de porco, mas de alguma criatura do inferno. Os dentes ficaram pontudos, afiados, e os olhos vermelhos cresceram, queimando no escuro. O Tonico, em cima do cavalo, tentou dar ré, mas o bicho empacou, tremendo de pavor. Não era mais uma porca. Era um monstro horripilante, todo disforme, com uma capa escura que parecia feita de sombras. E o mais assustador, ele começou a crescer. Cresceu, cresceu, até ficar maior que o cavalo. E então, com um pulo que fez o chão tremer, montou na garupa do pobre animal. O peso era sobrenatural. O cavalo tentava se mover, mas não conseguia. As patas patinavam no chão como se estivesse colado. O bicho horrendo, com aquele cheiro de enxofre e carniça, respirava no cangote do Tonico. Ele sentiu o ar gelado e pesado daquela criatura. E a voz que saiu da boca do monstro não era um grunhido, mas um sussurro rouco e gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Você não devia ter me tocado. Dizem que o cavalo do Tonico espumava pela boca e chiava como bicho morto. Um barulho de gelar os ossos, de puro terror. Ali, naquela estrada isolada, com a lua testemunhando no alto, o Tonico teve a certeza de que estava frente a frente com o próprio Satanás, em pessoa, ou em porco, ou em algo pior. O Tonico, coitado, sentiu o hálito podre da criatura no seu cangote. Era um cheiro que misturava enxofre, terra molhada de cemitério e algo mais. Algo que queimava as narinas e revirava o estômago. O cavalo, em desespero, começou a urinar e defecar de tanto pavor. E o cheiro se misturava ao fedor sobrenatural daquele monstro. O Tonico tentava gritar, mas a voz não saía. Era como se a garganta estivesse amarrada, apertada por mãos invisíveis. Os olhos do monstro, agora fixos nos dele, eram poços de escuridão e maldade, e ele podia jurar que via chamas dançando lá dentro. A criatura, ainda montada na garupa, começou a pesar ainda mais. O cavalo do Tonico, um alazão forte e acostumado com a lida pesada, começou a arriar as patas, as juntas rangendo como madeira velha. O bicho tentava se arrastar para frente, mas era como se estivesse carregando uma montanha nas costas. O suor escorria pelo rosto do Tonico, misturado com as lágrimas de puro terror. Ele nunca tinha sentido um medo assim na vida, nem quando a cobra coral picou a galinha mais gorda do galinheiro, nem quando a enchente levou a cerca do pasto. Esse medo era outro. Era um medo que vinha da alma, que gelava o sangue e paralisava os ossos. O sussurro rouco e gutural da criatura voltou, agora mais perto do ouvido do Tonico. Você tentou me machucar. Agora vai sentir a minha força. E, de repente, uma garra enorme, que parecia mais uma pata de bicho com unhas grossas e afiadas, saiu debaixo da capa escura e se cravou no ombro do Tonico. Não foi uma dor de picada ou de corte, foi uma dor que vinha de dentro, que parecia sugar a força e a vida dele. O Tonico soltou um gemido abafado e sentiu o sangue quente escorrendo pela camisa. O monstro, então, com um grunhido que parecia um trovão abafado, deu um empurrão no Tonico. Ele sentiu o corpo ser arremessado para frente, caindo do cavalo como um saco de batata podre. O cavalo, livre do peso infernal, deu um pinote e sumiu na escuridão, com o rabo entre as pernas e o relincho de pavor cortando a noite. O Tonico ficou ali, jogado no chão de terra batida, sentindo o ombro latejar e o gosto de sangue na boca. Ele levantou a cabeça com dificuldade e viu a criatura. Ela não tinha mais a forma de porco. Agora era uma sombra enorme, com olhos vermelhos flamejantes, que se dissolveu no ar, como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou. Um silêncio pesado, diferente do silêncio de antes. Era um silêncio que gritava o terror que tinha acontecido. O Tonico tentou se levantar, mas as pernas bambearam. Ele rastejou até a beira da estrada, a mão no ombro, sentindo a ferida aberta.
Lá ele viu uma marca estranha, escura, que parecia um casco de porco queimado na sua pele. Era a prova do encontro com o capeta. Ele tinha mexido com o que não devia e agora carregava a lembrança na própria pele. Demorou horas até o dia amanhecer. O Tonico passou a noite ali, encolhido e tremendo, esperando o sol aparecer para espantar o que quer que fosse. Quando os primeiros raios de luz tocaram a estrada velha, ele se arrastou, dolorido e marcado, prometendo a si mesmo que nunca mais duvidaria das histórias dos mais velhos. Aquele dia, o Tonico renasceu, mas carregando uma marca que não era só na pele, era na alma. Depois daquela noite medonha, o Tonico não era mais o mesmo. A marca no ombro, escura e com o formato de um casco, nunca sumiu. E não era só a pele que carregava a lembrança. A alma dele ficou pesada, envelhecida de repente. Antes, ele era um moleque risonho, bagunceiro, que não levava desaforo para casa. Agora, andava calado, com o olhar perdido e pulava de susto com qualquer barulho. As primeiras semanas foram as piores. Ele mal comia, não dormia direito. Minha avó, que era de reza forte, tentou benzer ele, passou arruda e guiné, fez defumação com fumo e pó de café, mas a melhora era pouca. A febre vinha e voltava, e ele murmurava coisas que ninguém entendia, como se estivesse conversando com as sombras. O pai dele, Seu Inácio, um homem trabalhador e crente, levou o Tonico no doutor da cidade, mas o médico não achou doença nenhuma. Receitou uns remédios para nervos, mas não adiantou de nada. Era coisa de outro mundo. O que mais assustava era o cheiro. O Tonico, por onde passava, deixava um rastro de um cheiro estranho, uma mistura de mato queimado e coisa podre, igualzinho ao que ele descreveu daquela criatura. E o cheiro não saía dele, por mais que tomasse banho com sabão de cinza. As roupas, o cobertor, até o quarto dele ficavam impregnados. As pessoas no arraial de São Tomé das Pedras começaram a notar e a cochichar. Quando o Tonico chegava na venda, a conversa parava e os olhares se desviavam. Aos poucos ele foi se isolando, e o medo que a porca do diabo causava se espalhava, agora de um jeito diferente, através daquele que tinha se atrevido a enfrentá-la. O pior, contavam os vizinhos, é que às vezes, no meio da noite, ouviam-se grunhidos vindo da casa do Seu Inácio e o choro abafado da mãe do Tonico. Eram grunhidos que não pareciam de gente, mas de um animal grande e selvagem. Teve uma noite de vento forte e chuva fina que a Maria, vizinha de porta, jurou ter visto um vulto escuro e grande sair da janela do quarto do Tonico e se arrastar pelo chão, como se fosse um bicho de 4 patas, até sumir no meio do cafezal. Ela acendeu a lamparina e ficou a noite inteira em claro, tremendo de medo, rezando o Pai Nosso e a Ave Maria sem parar. As galinhas no terreiro começaram a morrer sem explicação. O gado ficava inquieto à noite e os cachorros latiam sem parar para o nada, com os pelos eriçados e os olhos esbugalhados de pavor. Era como se a porca do diabo, mesmo não aparecendo mais na estrada, tivesse deixado um pedaço de sua maldade com o Tonico, e essa maldade estivesse se espalhando, contaminando o ar e os bichos do arraial. Ninguém sabia o que fazer, e o Tonico, o pobre Tonico, vivia num tormento constante. As preces, as benzeduras, nada parecia capaz de arrancar o mal que se apegou a ele. As velhas da reza diziam que aquilo não era só um mal de corpo, era um mal de alma, uma possessão, e só uma força maior ou um milagre poderia livrar o Tonico daquela sina terrível. A aflição da família do Tonico e o medo que rondava o arraial de São Tomé das Pedras chegaram aos ouvidos da dona Josefa. Ela não era benzedeira como minha avó, nem pastora, nem mãe de santo. Dona Josefa era uma velhinha miúda, com olhos mansos e um rosário de contas gastas sempre nas mãos. Diziam que ela tinha o dom de enxergar além do que os olhos comuns viam e que suas orações eram capazes de mover montanhas. Ela vivia afastada,
numa casinha simples no alto do morro, e só descia quando sentia que alguém precisava de uma ajuda que não era deste mundo. Quando Dona Josefa ouviu o causo do Tonico, ela não hesitou. Pegou seu cajado de angico, a manta surrada e desceu o morro. Chegou na casa do seu Inácio, onde o Tonico jazia na cama, pálido, magro, com o cheiro estranho grudado no corpo e os olhos vidrados. A Dona Josefa se aproximou e o Tonico, que não reconhecia mais ninguém, apertou a mão dela com uma força que ninguém esperava. Ela então pediu a todos que saíssem do quarto, deixando-a sozinha com o rapaz. Lá dentro, na penumbra do quarto, Dona Josefa não usou reza decorada nem erva milagrosa. Ela simplesmente se ajoelhou ao lado da cama e começou a conversar com o Tonico. Falava de amor, de perdão, de luz. Falou que a alma da gente, por mais que erre, sempre tem uma chance de se arrepender e voltar para o caminho do bem. Citou umas passagens da Bíblia sobre o filho pródigo, sobre Jesus expulsando demônios, mas também falou de Xangô e Oxalá, de como todas as forças do bem se unem para ajudar quem busca a luz. Ela contou para o Tonico que o medo e a arrogância tinham aberto uma brecha, mas que a fé, de qualquer jeito que viesse, era o escudo mais forte. Enquanto ela falava, o quarto foi se enchendo de um cheiro de incenso e de flor de laranjeira, um aroma suave que espantava o fedor que antes impregnava o ar. A marca no ombro do Tonico, antes escura e feia, começou a clarear, como se estivesse desbotando. A respiração dele, que era ofegante e irregular, se acalmou. Dona Josefa ficou ali, sussurrando, palavras em uma língua que ninguém entendia, até que o Tonico, pela primeira vez em semanas, fechou os olhos e dormiu um sono profundo e tranquilo. Quando ele acordou, o cheiro de enxofre tinha sumido, a febre tinha passado e os olhos dele tinham um brilho de gente sã de novo. A marca no ombro estava quase imperceptível, como uma cicatriz antiga. O Tonico contou que sonhou com a porca do diabo, mas que no sonho ela estava cercada de uma luz forte, e a forma de monstro se desfez, revelando apenas uma sombra triste que se curvou e sumiu. Ele entendeu que mesmo o mal pode ser vencido pela fé e pelo amor, e que a criatura não era o diabo em si, mas uma prova, uma lição para aqueles que subestimam o mistério da vida e o poder da humildade. Daquele dia em diante, o Tonico mudou de verdade. Virou um homem calado, sim, mas um calado pensativo e respeitador. Nunca mais se atreveu a zombar das crenças dos outros, e sempre que passava pela estrada velha do curral, ele descia do cavalo, tirava o chapéu e fazia uma prece, pedindo licença e respeitando o lugar. A porca do diabo nunca mais foi vista por ali. Dizem que ela cumpriu seu papel e que a lição que deixou para o Tonico foi o bastante. E assim, em São Tomé das Pedras, a história da porca do diabo se tornou um aviso, um lembrete de que a fé, seja ela qual for, é o que nos protege das sombras, e que o maior mistério da vida reside no respeito e na humildade diante do que não compreendemos. Essa história é um aviso, meu amigo, um lembrete de que a fé, não importa como você chame, é o que nos defende das sombras. Se o causo da porca do diabo mexeu com você, se te fez pensar, deixa seu comentário aí embaixo. Eu quero saber qual a história mais assustadora que você já ouviu.